Então, abra o seu coração, porque Deus vai falar com você nessa noite. Deus abençoe, pastor Cláudio. Boa noite, queridos, graça e paz. Vou de novo, você está meio desanimado, o que foi? É porque não jantou ainda? Deixou para jantar depois do culto? Ou vai jantar em dose dupla? Boa noite, queridos, graça e paz. Aleluia. De todo o meu coração, meu desejo é que nessa noite, a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, possa, de uma maneira sobrenatural, possa encher e transbordar os nossos corações, de maneira que ao longo de toda essa semana, aonde você for, sua casa, sua família, sua rua, seu trabalho, a escola onde você estuda, cada lugar que você estiver, seja tocado pelo transbordar dessa paz de Deus, que nos toca nessa noite. E se você crê, dá um amém aí bem forte. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui, como o pastor Samuel bem disse, mais um ano, já é o 6º ano que nós temos caminhado nessa parceria, nessa aliança, e muito mais do que isso, numa amizade tão profunda que Deus tem colocado nos nossos corações. E eu e minha casa, nós amamos quando chega esse tempo, essa época do ano, de retornar a Rio do Sul, de estar novamente com os pastores, de estar com os irmãos. É realmente um privilégio, porque além da gente poder trazer, ser portador de boas notícias, trazer tudo aquilo que Deus está fazendo na Ásia, eu também sempre que chego aqui, vejo gente de visão, gente cheia do amor de Deus, da paixão por Jesus, fazendo coisas lindas nessa cidade, nesse lugar. Eu estou ouvindo aí já os avanços, novas células, núcleos, o que Deus está fazendo, irmãos, e eu creio, eu espero que você também creia assim, que esse é só o começo daquilo que Deus está fazendo e vai fazer na tua vida, na tua casa, nessa cidade, nessa região e até os confins da terra, em nome de Jesus, amém? Eu estou muito, mas muito animado nessa noite. Nós já tivemos um culto poderoso pela manhã, não só pelo momento da palavra, irmãos, desde o momento do começo do culto na manhã, a abertura, o louvor, já foi algo extraordinário que Deus fez. Quem estava aqui pôde participar e perceber, mas não é diferente, porque o mesmo Deus está agindo da maneira semelhante nessa noite. Que momento precioso da adoração, a palavra de abertura do culto, nós já temos sido tocados por Deus, amém? Quantos já foram tocados por Deus nessa noite? E se você acha que está de bom tamanho e não quer mais nada, levanta a sua mão. Mas se você quer mais de Deus nessa noite, então levanta a sua mão e fala para Deus: eu quero mais nessa noite, Senhor. Mas diga com bastante fé: eu quero mais nessa noite, Senhor. Glória a Deus. Queridos, bem, deixa eu ver aqui, quantos aqui já nos conhecem, já conhece o trabalho da Missão Adore na Índia, Camboja, Tailândia? Levanta bem alto a sua mão. Deixa eu ver aqui, que tem alguns irmãos que eu sempre fico na dúvida se eles estão meio indecisos. Pode baixar a mão. Eu fico na dúvida se eles estão indecisos, tentando lembrar. A idade vai chegando, eles estão pensando: será que eu lembro? Não lembro. Então, para eu ter certeza, irmãos, quantos aqui ainda não conhecem a Missão Adore, não conhecem o nosso trabalho, não conhecem a minha família, não estava aqui o ano passado? O que você estava, irmão, conta para mim, onde é que você estava? O que você estava fazendo de bom que vocês não estão? Brincadeira. O pastor nem olhou para trás, ele não sabe que você não estava aqui no culto de um ano atrás, mas vai ver que você estava lá na praia, estava de férias, estava em algum momento diferente. Mas brincadeiras à parte, eu só queria realmente identificar quantas pessoas ainda não conhecem o nosso trabalho. Porque às vezes, igual hoje de manhã, né? A gente está tão, quase que em casa assim, né? Tão familiarizado a vir, a gente pensa que todo mundo já conhece, e a gente sai falando já de um certo ponto. Mas eu quero, em carinho e respeito a você que ainda não conhece, vou pedir aos irmãos que já conhecem, que segura só um pouquinho aí, mas mantenha o cinto de segurança afivelado. Deixa o teu celular no modo avião, porque quando vai decolar não pode tirar do modo avião, irmãos. Então deixa o teu celular aí no modo avião, deixa o teu cinto afivelado. Eu só vou fazer uma introdução para os irmãos que ainda não conhecem poderem entender do que nós vamos falar nessa noite. E eu creio que é uma palavra de Deus no meu coração muito preciosa também para compartilhar com vocês. Você quer ouvir sobre as coisas que está acontecendo lá na Ásia nessa noite? Diz amém se você quer. Glória a Deus. Então, para você que ainda não conhece, pastor Samuel já me apresentou. Eu sou o pastor Cláudio Ribeiro. Lá atrás você já viu minha esposa, pastora Janaína, já viu como que Deus foi bom comigo.
Daqui um pouquinho, algumas das fotos, vocês vão ver os nossos filhos. O Davi, que é o mais velho, a Esther, a mais nova. E nós temos servido ao Senhor. Eu já estou no ministério em tempo integral já há 15, quase 16 anos. E amo servir ao Senhor, amo fazer a obra de Deus. Amo quando a minha família está junto comigo nessas viagens. Toda semana eu tenho ido em alguma parte diferente desse Brasil para compartilhar a palavra de Deus e aquilo que o Senhor está fazendo na Ásia, engajar muitos irmãos juntos conosco, em oração, em generosidade. Você vai ver um pouquinho daquilo que está acontecendo. Então nós temos realmente dedicado as nossas vidas ao Senhor e precisamos muito da sua oração. O pastor Samuel falou um pouquinho sobre isso. Vocês oraram por nós nessa noite, mas nós precisamos muito da sua oração. Continue, por favor, você que já tem ao longo desse um ano, já conhece a Missão Adore, talvez até mais de um ano, e tem orado por nós, continue orando. Nós precisamos muito da sua oração e como que ela tem efeito no mundo espiritual, e você vai ver o que Deus tem rompido na Ásia nesse último ano. Mas, para você que ainda não conhece, então você está vendo ali escrito Adore, está se perguntando o que é, do que vão falar. Queridos, nós temos servido ao Senhor junto à Missão Adore. A Missão Adore é uma organização missionária que nasceu já há praticamente 14 anos atrás, no coração dos nossos pastores, pastor Naya e pastora Juliana. E há quase 14 anos atrás eles dispuseram suas vidas para servir ao Senhor, indo para um país chamado Índia. Eles eram muito jovens, com pouquinho tempo de casado, mas resolveram dizer um sim ao Senhor. E aquilo que começou no coração de apenas um casal, hoje já conta com mais de 130 pessoas trabalhando em tempo integral, em Índia, Camboja e também no norte da Tailândia, numa região ali divisa com outras duas nações que precisam muito ouvir de Cristo, que é Myanmar e Laos. E hoje nós temos muitos professores, você vai ver um pouquinho do nosso trabalho, muitos professores, diretores, famílias de pastores, obreiros, missionários, que têm somado conosco para que o Evangelho possa chegar a regiões bem desafiadoras do mundo em que vivemos. Bem, depois que você ver todo o trabalho, você que já conhece, já sabe como funciona, você vai ficar pensando assim, como que pode, como que esse trabalho acontece, como que tudo isso acontece? Queridos, todo o trabalho que você vai ver não é apenas um trabalho da Missão Adore e dessas 130 pessoas que trabalham em tempo integral, mas é um trabalho de todo o corpo de Cristo, muitos irmãos e muitas igrejas preciosas como essa, a Igreja Vida aqui em Rio do Sul, muitos irmãos que têm orado por essa causa incessantemente, muitos irmãos que têm feito a parceria conosco e contribuído de maneira generosa para que mais crianças sejam alcançadas, mais famílias evangelizadas e mais igrejas sejam plantadas. Então esse aqui é um geral da Missão Adore. Você que ainda não conhecia, vi muitos irmãos que não conhecia, você já entendeu um pouquinho do que nós vamos falar nessa noite, e eu não vou conseguir falar de tudo o que está acontecendo, mas quero me empenhar ao máximo para te trazer um feedback, notícias tremendas do que Deus tem feito, e eu quero falar um pouquinho sobre a Índia. Por que eu quero gastar um tempo maior sobre a Índia nessa noite? Bom, primeiro porque vivemos um tempo muito especial. Eu estive com a minha família, agora em dezembro nós fomos para a Índia, saímos do Brasil dia 2 de dezembro e retornamos para o Brasil no dia 27, ficamos quase um mês fora e fomos supervisionar os nossos trabalhos, ministrar nas igrejas, no orfanato, na nossa escola, e eu quero trazer um pouquinho daquilo que está acontecendo lá para vocês. Mas como eu não sei ainda o tanto que os irmãos conhecem a respeito dessa nação, o testemunho daquilo que tem acontecido em si já é motivo de muita alegria e de glorificar a Deus. Depois que você conhecer a realidade da Índia, você vai ver que a gente precisa glorificar mais ainda a Deus, e como é lindo aquilo que Deus está fazendo lá. E não é por causa de nós, mas é apesar de nós. É porque essa obra realmente é a obra do Senhor. O desejo de alcançar vidas é o desejo de Deus. Antes de ser o meu desejo, o teu desejo, ter mais células nessa cidade, alcançar mais famílias nessa cidade, esse desejo é o desejo de Deus. É por isso que quando eu e você damos um sim e fazemos isso, realmente a coisa acontece e arrebenta e vai para frente. Muita gente é alcançada. Por quê? Porque antes de eu e você desejarmos isso, Deus está desejando isso. Alcançar vidas e te usar a tua casa para isso, para alcançar muitas famílias de Rio do Sul e da região. Você crê nisso? Amém? E assim tem sido na Ásia. Então eu quero te mostrar agora no começo um pouquinho a respeito da realidade desse país chamado Índia.
Vamos lá, passa para mim no próximo slide. Queridos, para você que... no primeiro, isso, nesse aí, deixa nesse. Irmãos, para você que ainda não conhece, a Índia é um país que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, 6 vezes a população do Brasil. 85% desse povo serve uma religião chamada hinduísmo. Pode deixar passar o próximo slide. O que é o hinduísmo? É uma crença, uma religião, que acredita em mais de 300 milhões de deuses, de falsos deuses. Na Índia, animais como ratos, macacos, vacas, um rio muito importante para eles, o Ganges, entre tantas coisas, são considerados deuses, têm os seus templos, são adorados. Além disso, você vai ver agora na próxima foto, algumas coisas muito bizarras, muito estranhas que acontecem na Índia. Esse homem tem uma anomalia no seu rosto, ele ficou com uma aparência que parece um elefante, e na Índia eles têm lá um deus, um falso deus, que é Ganesh, que tem um rosto de elefante, por isso eles acreditam que esse homem é a reencarnação de Ganesh, e que ele é um deus. Bem, do que vive o hinduísmo? De muitos rituais, como você está vendo aí, centenas deles, que você não vê só nos templos, mas principalmente nas ruas, e de muitos e muitos sacrifícios, que acontecem todos os dias, todas as semanas, todos os meses, o ano todo. Eu trouxe só 2, pode passar a próxima, só 2 fotos, poderia trazer tantas outras, mas eu não quero ficar simplesmente te impressionando e te chocando, eu quero apenas te mostrar a dura realidade, cegueira espiritual que vive a maior parte desse povo. Aí está, à beira do rio Ganges, tem um lugar chamado Casa da Morte, onde cerca de 400 corpos são cremados todos os dias, suas cinzas e corpos inteiros são jogados no rio, porque eles creem em reencarnação, então faz parte de um processo. Segura nessa foto aqui para mim, faz parte de um processo ali isso na anterior, segura naquela anterior. Faz parte de um processo deles serem velados e deles de alguma maneira fazerem a preparação para aquilo que vai ser a próxima reencarnação. Falando em reencarnação, coisa que nós cristãos sabemos que não existe. Ao homem é dado morrer uma só vez, a Bíblia diz, depois disso vem o juízo. Mas, seguindo um pouquinho ainda daquilo que eles creem, falando em reencarnação, essa mulher, segura nessa foto, essa mulher está casando com esse cachorro, porque ela acredita que o esposo reencarnou no cachorro, por isso ela está casando, e tem muita irmã aí reclamando do casamento. Já pensou, pastor Samuel? Dizendo que está difícil a vida, que o maridão não é tudo aquilo. Pensa bem, irmã, tá bom demais, a gente não sabia, Brincadeiras à parte, querido, só queria te fazer dar esse sorriso lindo, mas é uma realidade muito dura. Você começa a ver o tamanho da cegueira espiritual que Satanás vai levando esse povo, vai oprimindo esse povo em coisas que para nós que conhecemos a verdade de Cristo parece, que loucura, que coisa nada a ver, que coisa mais doida, mais estranha. E acho que ainda um pouco pior do que isso, irmãos, passa a próxima foto, uma dura realidade vivem nossas crianças lá, as crianças da Índia, porque há essa prática do casamento infantil, as famílias arranjam os casamentos e meninas muito novas são dadas em casamento a homens muito mais velhos. Pode passar outra foto? Por último, nessa parte, te mostrar um pouquinho a respeito da Índia, esses 2 homens que você vê aí, são talvez as figuras mais emblemáticas da Índia. São os sadhus, são sacerdotes do hinduísmo. A Índia é um país que vive por castas, e esses homens são da mais alta casta da Índia, são muito respeitados, muito venerados na Índia, e realmente, irmãos, é uma situação muito difícil. Quando as pessoas me perguntam, pastor, como é a Índia? Irmão, você não faz ideia da dificuldade que eu tenho de explicar. E não é porque a gente não saiba como é a Índia, não é porque a gente não poderia explicar, mas é porque a partir da nossa cultura é tão difícil explicar a Índia, irmãos, porque tem coisa que parece loucura, outras quase chegam a parecer mentira, de tão louco que é esse país, de tantas crenças que Satanás foi colocando na cabeça dessas pessoas, que fazem elas viverem realmente um mundo de muita, muita, muita opressão. Passa a próxima foto. Agora eu quero começar a te falar um pouquinho do trabalho, daquilo que Deus está fazendo, e tudo isso que eu te mostrei até agora é para você ver a realidade da Índia e o tamanho dos nossos desafios lá e ver como Deus tem sido bom. Passa a próxima foto. Bem, essa foto foi tirada agora em dezembro. Esse homem que você vê nessa foto, eu falei isso de manhã, irmãos, pensa no tipo de gente que quando você fica perto dá vontade de ser crente.
Aí você fala, pastor, mas você é pastor. Então, vou repetir. Pensa no tipo de homem que quando você fica perto, dá vontade de ser crente. Porque, irmãos, esse homem se chama Borgê, ele é indiano, é um dos nossos pastores, nós temos algumas igrejas plantadas na Índia, ele é um dos nossos pastores lá. E esse homem já apanhou, já foi espancado, já foi perseguido, denunciado por ser um cristão, por ser um pastor, por estar convertendo pessoas ao cristianismo. E aí quando você fica perto de um homem desse, você fala, meu Deus, como eu preciso ser mais crente, como eu preciso amar mais ao Senhor, como eu preciso estar mais disposto a deixar essas mesquinhez, essas vontadezinhas de lado, deixar a maturidade vir e realmente ser um filho de Deus que leva o cristianismo a sério, que exala o amor do Senhor, que leva o nome de Cristo aonde a gente estiver, e aqui no Brasil, irmãos, mais ainda, porque graças a Deus, e hoje mais do que nunca, com o governo que se levantou, com todo o cenário no Brasil, nós temos encontrado uma liberdade de ser cristão, de proclamar o evangelho, de ter o culto na casa, de fazer um culto na praça, de ir para a rua falar de Jesus, e sabemos que nós, de certa maneira, não temos certas preocupações, perigos eminentes por estar fazendo isso. Então que Deus nos dê graça de avançar mesmo nessa cidade e nessa região ainda muito mais em nome de Jesus. Bem, mas deixa eu te contar um pouquinho de uma história muito linda que esse pastor viveu, acho que uns 3 anos atrás. O pastor Borgê, ele está pastoreando nossa igreja em um vilarejo chamado Zranzandir. Passa a próxima foto. Essa próxima foto é um culto agora em dezembro, que eu ministrei uma palavra com os nossos irmãos lá, e a foto do pastor foi tirada exatamente nessa igreja aí. Aí você pode ver, muitos irmãos, não é um ambiente muito grande, mas onde cabe umas 100 pessoas, dá para pôr umas 300, esse é o lado bom da Índia, né? Aonde cabe 100, se num carro cabe 5, para um indiano não cabe 5. Claro, irmãos, cabe muito mais, né? Se numa moto normalmente vai 2 pessoas, na lei já diz que pode andar 3 ou 4. Se na lei já diz que pode andar 3 ou 4, você imagina quantos andam, né? Então isso é bom porque no dia de culto, a gente consegue pôr num lugar que cabia 100, põe lá 200, 300 pessoas. E é uma coisa linda, irmãos. Um culto que dura várias horas, os irmãos estão lá adorando, vêm de lugares simples, das favelas, dos vilarejos da Índia, de muita pobreza, mas você vê a alegria deles em celebrar o Senhor, o momento da oferta. Irmãos, às vezes é difícil fazer oferta lá, irmãos. E nós levamos, infelizmente, alguns anos para entender que era necessário, para ensiná-los sobre oferta e para levantarmos oferta, porque, irmãos, eles vêm de situações tão difíceis, mas você vê o comprometimento deles em adorar a Deus, em vir trazer aquela oferta mais simples, mas com tamanha alegria que nos constrange. Mas deixa eu te contar a história do pastor Borgê. Há uns 3 anos atrás, um homem lá da comunidade, desse vilarejo chamado Zranzandir, o apelido dele é Cacá, e ele vem de família hindu, em tudo aquilo que você já viu até aqui, e ele não apenas se tornou um seguidor radical do hinduísmo, sendo discipulado por aqueles sadhus que você viu, mas toda a sua casa, e além disso ele se tornou um perseguidor de cristãos. E aí, em uma determinada manhã, Deus falou, volta lá na foto, deixa o pastor Borgê ali na tela para mim, Deus falou com o pastor Borgê, para ele ir lá na casa do Cacá, e falar do amor de Deus para ele. Irmãos, uma tarefa super fácil, não é? Imagina você, se transporte para a Índia agora, você está lá no vilarejo de Zranzandir, e aí você é um cristão, você já apanhou, já foi espancado, já foi denunciado por ser um cristão, por estar convertendo gente. Deixa eu te falar por quê. Na Índia, a conversão é um crime. Isso não é uma força de expressão, isso é uma verdade, a lei. Na Índia, a conversão é crime. Irmãos, esse negócio chamado, brincadeira, está do negócio, esse negócio chamado cristianismo, vive de outra coisa se não for conversão? Irmãos, senão eu e você nem estaríamos aqui. Eu não sei você, eu não nasci cristão, não vim de berço, de família, desde o nascimento cristã, então por isso posso continuar a ser cristão. A minha família se converteu em um certo momento da vida, eu me converti em um certo momento da vida. O cristianismo, ele é esse tipo de coisa linda que nós vamos sendo convertidos e vamos sendo usados por Deus para converter pessoas, e a Índia ocupa hoje o 10º lugar no ranking de países perseguidos, países que perseguem os cristãos. Então imagina você, se você estivesse no lugar do pastor Borgê, e o Espírito Santo fala para você, vai lá falar de Jesus, já seria um desafio. Agora, bater na porta do perseguidor de cristãos e falar de Jesus para ele, irmãos,
Que tarefa desafiadora. Agora você está entendendo porque que eu falei que quando a gente fica perto de um homem desse, dá vontade de ser mais crente, irmãos. E aí depois, claro, de orar, de relutar muito, entender em Deus se realmente era aquilo que o Senhor queria, eu não preciso nem te explicar os porquês, o pastor Borguet ficou convencido de que ele devia ir à casa do Cacá. Ele foi lá, bateu a porta, o Cacá mesmo que abriu, atendeu ele, e o pastor Borguet começou a ser usado por Deus. Ele nem fazia ideia do que ele ia falar naquela manhã para aquele homem, mas Deus começou a encher a boca dele, e ele começou a dizer verdades muito simples, porque às vezes eu e você queremos evangelizar as pessoas, mas a gente fica preocupado com o que a gente vai falar. Eu não conheço tanta Bíblia assim, mas o que eu posso dizer? Irmãos, a obra é dele, ele é o mais interessado em que uma pessoa seja rendida aos pés dele. Então, se ele é o maior interessado, irmão, você acha que ele não vai usar a minha e a sua vida? É claro que ele vai usar. O que a gente precisa? Precisamos nos dispor. Então, ainda que você não saiba o que falar, quando você estiver diante de uma pessoa, eu tenho certeza, Deus vai colocar palavra de sabedoria. Não fica pensando que palavra de sabedoria é um negócio do outro mundo, assim, uau, um negócio que precisa até de um dicionário para explicar. Não, irmãos, são coisas tão simples. Ele falou para o Cacá coisas do tipo: olha, Deus, o meu Deus me mandou aqui para te falar de um Deus que você ainda não conhece. Aquilo fez ele pensar, porque ele já conhecia milhões de deuses. Como pode um Deus que ele não conhece ainda? E logo em seguida o pastor Borguet falou: olha, e o meu Deus, Jesus, ele me mandou te dizer que ele já se fez sacrifício por mim e por você uma vez por todas. Lembra dos sacrifícios que os hindus tanto acreditam e fazem? Aquilo pegou o coração daquele homem. Olha que duas frases mais simples, irmãos. Pegou o coração daquele homem. 6 meses depois, o Cacá e toda a sua família renderam-se aos pés de Cristo, entregaram suas vidas a Jesus, foram batizados nas águas, estão servindo ao Senhor de uma maneira linda lá na Índia. E agora, depois da conversão desse homem, nós tivemos a possibilidade de pregar o Evangelho em 16 novas comunidades, novos vilarejos, porque o Cacá é muito conhecido naquela região, e tudo por causa de um homem desse, um homem simples, um homem, irmãos, quando você chega perto, você vê, não tem um homem humilde, um homem que só fala a língua nativa, ele não fala nem o inglês, então eu nem consigo conversar com ele direito, eu preciso de um tradutor. Um homem simples, irmão, um homem do povo, que nasceu e cresceu ali, talvez como você, um homem e uma mulher aqui de Rio do Sul, que nasceu e cresceu aqui, e é exatamente você que Deus quer usar nessa cidade. Essa cidade é a tua cidade, Deus está colocando ela nas tuas mãos, como igreja, como corpo de Cristo, para marcharmos e avançarmos sobre essa cidade, em nome de Jesus. Passa a próxima foto. Já mostrei a foto do culto, da igreja, isso. Irmãos, eu não sei se você lembra, o ano passado quando eu vim aqui, eu falei para vocês que nós estávamos com 8 igrejas na Índia. 8 igrejas. Pastor, mas o número ali está errado. Aguenta aí que eu já vou te contar porque que ele não está errado. Irmãos, em apenas um ano, Deus trouxe uma palavra para o nosso pastor, o líder na Índia, que é o pastor Sunil, um outro pastor indiano que temos lá, ele que tem coordenado os trabalhos da missão Adore Lá. Deus trouxe uma palavra de avanço sobre o estado onde nós estamos. Nós estamos em um estado chamado Maharashtra, na Índia, e esse estado tem menos de 1% de cristãos, é 0,9% de cristãos, menos de 1%. E ele tem 35 distritos, 35 regiões, e Deus falou com o nosso pastor a fim de que plantemos no mínimo uma igreja em cada uma dessas regiões. Bem, a partir dessa palavra nós tomamos posse, começamos a declarar ela e caminhar sobre ela. Então o nosso pastor lá junto com a sua equipe começou a treinar muitos obreiros, muitos novos pastores, começou a enviá-los e abrir novos trabalhos, novas células, e em apenas um ano, irmãos, em apenas um ano, em meio a todo o desafio, a toda a realidade que você viu, a tudo isso que você ouviu até agora, eu quero que você prepare o seu melhor, glória a Deus, em apenas um ano, 10 novas igrejas foram plantadas. Você pode dar um glória a Deus? Irmãos, parece loucura. Pensar em plantar 10 igrejas no Brasil em um ano é um desafio ou não é, pastor Samuel? Irmãos, imagina 10 igrejas nascendo em meio a toda essa realidade. E além disso, agora
há um total de 18 igrejas na Índia, estão bem consolidadas, estão caminhando muito bem. Nós estamos plantando agora, é uma notícia super fresquinha, nós já estamos com 7 novas igrejas nascendo. São células, cultos nos lares, vocês já conhecem, vocês sabem como funciona, vocês estão bem engajados nisso. Novas igrejas que estão nascendo. Há ainda muitos desafios, há muitos lugares que precisam ouvir falar de Jesus. E deixa eu te contar um pouquinho de como nós evangelizamos essas pessoas, já que em geral a Índia é tão difícil de anunciar o evangelho. Passa a próxima foto para mim. Nós acreditamos muito no trabalho com a educação e nos trabalhos sociais. Hoje essa é a nossa escola na Índia. Aquilo que você vê ali é quase difícil de ver, de tanta cabecinha que tem. São crianças, são centenas de crianças que têm, além de receberem oportunidade de estudar, as crianças vêm de vilarejos, de famílias muito simples. Além delas terem oportunidade de estudar e uma nova perspectiva de futuro, elas ainda recebem todas as manhãs, na primeira meia hora do dia, o culto, aonde elas escutam a respeito de Deus, onde elas aprendem canções, aprendem a orar a Jesus. E essas crianças vêm de famílias hindus, a maior parte delas, algumas de famílias muçulmanas, e uma minoria na Índia vem de famílias também budistas. Muitas crianças estão se convertendo, muitas famílias têm sido alcançadas através das crianças e do trabalho da escola. Com isso, novos cultos, novas células, novos cultos nos lares começam e novas igrejas são plantadas. Passa a próxima foto. Aí um pouquinho das nossas crianças lá na Índia. Passa mais uma. Essa foto aqui é uma montagem que eu fiz bem recente agora. Tudo tirado agora em dezembro. O período do culto no pátio aqui. Muitas e muitas e muitas crianças. Ali um pouquinho, não sei se vai dar para você enxergar bem, mas uma letra muito diferente. O alfabeto deles é diferente do nosso. Não é A, B, C, D, E. Eu brinco que é rabiscos, né? Parece o mandarim, parece o chinês. Mas é uma caligrafia muito linda, irmãos. Um povo diferente que precisa tanto de Jesus. Ali, minha família, meus filhos, minha esposa, nós dentro de uma das salas de aula. Aqui eu brinquei de manhã, né? Quem achar o diferente, leva o prêmio. Não, estou brincando. Aqui, bem aqui, tá meio ruim a foto, ainda mais longe, né? Eu brinco um polaquinho ali no meio, né? Porque os indianos são bem típicos na fisionomia, você logo percebe que é um indiano. E ali está um bem diferente, mas como é bom, irmãos. Foi um tempo muito precioso em dezembro, estar com a família na Índia e poder semear isso também no coração dos nossos filhos. E a gente tem visto como isso tem surtido efeito. Invista na vida dos seus filhos. Não faça a obra de Deus sozinho, leva a sua família para fazer. Irmãos, agora, na semana passada, na semana retrasada, agora não me lembro muito bem, acho que na semana retrasada, nós estamos vivendo em Curitiba, que é onde está a nossa base, a nossa casa. Nós estamos vivendo um tempo como cidade, onde tem tido muitos venezuelanos lá. E esse povo tem vindo, irmãos, tão machucado, tão massacrado de toda a realidade que eles têm vivido lá. E alguns irmãos têm se unido em favor de abençoar algumas famílias venezuelanas ali em Curitiba. E uma dessas notícias chegou para minha esposa essa semana, de uma família que veio o esposo, a esposa, um menininho de 5 anos e 2 bebês gêmeas de 10 meses. E aí essa família estava muito precisando, porque o esposo, para ajudar, depois de não aguentar o tranco, abandonou a família. A mulher está lá sozinha cuidando dos filhos, indo na porta das empresas e ponto de ônibus vender café com leite e pão para sustentar a família. E estavam morando numa casa que arrumaram para eles sem praticamente nenhum móvel, dormindo no chão. Uma situação muito delicada, muito difícil. E a minha esposa compartilhou por alto, falou assim: nossa, a gente podia fazer alguma coisa por eles. E falou: filho, vê lá se tem algum brinquedo para a gente dar para essa criança lá. E a gente procura incentivar, mas também deixa que eles façam, porque não adianta eu ir lá e pegar um brinquedo dele e dar. Isso tem que partir do coração dele, né? E ele tem que aprender com os pais. E os seus filhos vão aprender com você, vendo o que você faz. E aí, queridos, para minha surpresa, quando eu cheguei em casa, eu nem sabia dessa situação. A minha esposa falou: vai lá no quarto ver o que o Davi separou. Irmãos, eu cheguei lá, quase deu uma dor no meu coração, brincadeira. Cheguei lá, tinha uma sacolona de brinquedo, irmão, só com os melhores. Aquele que tá transmitindo online, né? Bom, tomara que as vó não escute. Aquele que a avó dá, aquele que sabe, aquele amigo querido dá. Então tinha lá, se você tem filho, você vai entender o que eu estou falando. Tinha lá o Transformer, né? O Optimus Prime, tinha lá as Tartarugas Ninja. E não foi uma não, ele deu todas. Aí eu falei assim: uau, filho, tudo isso mesmo. Ele falou: pai, não tem nenhum quebrado, pai, eu vou dar só o melhor.
E aí, irmãos, no final do ano eu tinha dado $2 para ele quando eu voltei da viagem. Ele falou: pai, dá $1 para mim, alguma coisa. Eu tinha $2 em nota, dei $2 para ele. E ele ainda deu para minha esposa e falou assim: mãe, leve esses $2 para a família, que era o que ele tinha, irmãos, para ver se dá para comprar, sei lá, alguma coisa para eles, uma carne, um pão, alguma coisa. Irmãos, aquilo arrebentou com o meu coração, porque eu falei: uau, que essa próxima geração vai voar muito mais longe que nós, irmãos. É até incrível dizer, porque a gente sabe que é o que nós temos semeado no coração deles, mas eles já deram passos à frente. Porque quando eu olhei os brinquedos, irmãos, eu fiquei assim: uau, é legal, a gente pode abençoar, não tem que dar brinquedo quebrado, não, tem que ser bom. Mas na minha cabeça, assim, eu tenho que confessar para vocês, irmão, meu lado humano falou: não é muito não, mas de forma nenhuma eu falei para ele, para não desincentivar. Falei: isso aí, filho, uau, o pai está muito orgulhoso de você. Irmãos, eles vão muito mais longe do que nós. Invista na vida dos seus filhos. E eu abri um parênteses que não tinha muito a ver aqui, mas Deus sabe o que Ele está trabalhando. Nós precisamos acreditar, essa não é a próxima geração, essa é a geração de hoje. O meu filho e o teu filho levam Jesus na escola, meu filho e o teu filho se comportam como um bom cristão e dão testemunho na escola e aonde eles estão, irmãos, e eles não têm vergonha de falar: é assim, não, isso está errado. Meu filho falou, não sei que dia que foi, agora ele falou assim: pai, o menino lá estava ouvindo funk. Eu fui lá e falei para ele que não era legal não. Se é a gente fica, polite, a gente é meio político, fala: tudo bem, vamos conviver com isso, 5 minutinhos tá bom. Irmãos, para eles não tem, ou é 8 ou é 80, não tem meio termo, irmãos. Isso é lindo, nessa sinceridade do coração das nossas crianças, e que isso tome conta também dos nossos corações. Mas deixa eu te falar rapidinho mais um pouquinho do trabalho, passa a próxima foto. Eu quero te mostrar um pouquinho. Nós fizemos uma grande festa de Natal com as crianças no nosso orfanato, na Casa Lar. Nós estamos hoje com 65 crianças, são 2 casas lar, uma para meninas e uma para meninos. Fizemos uma festa linda, um culto, levamos a verdadeira mensagem do Natal para essas crianças, levamos também presentes, foram materiais escolares para eles poderem utilizar, e foi algo tremendo, tremendo, tremendo aquilo que Deus fez. Aqui está o pastor Sunil, pastor Aruda, que é o pastor que eu falei para vocês, o casal de líderes lá na Índia, que Deus deu essa palavra de avanço e tudo mais. Mostra a próxima foto rapidinho. Eu quero só compartilhar uma coisa muito legal que aconteceu, aliás 2, que aconteceu no Camboja. Não vou conseguir falar muito sobre o Camboja. Para quem não conhece, essa é a nossa escola lá. Então, irmãos, nós estávamos falando de Índia, dei um brequezinho aqui, vou só te falar um pouquinho de Camboja e a gente já volta. Essa é a nossa escola lá, passa a próxima foto, irmãos. Em setembro terminou o ano letivo no Camboja, e no final de outubro começou novamente. E nós colocamos no nosso coração de abrir novas 100 vagas, para recebermos 100 crianças. Irmãos, não deu para segurar em 100, a procura foi muito grande, e a gente só não recebeu mais, porque a gente ainda não tem condições de receber mais. Todas as nossas salas no Camboja estão lotadas hoje, porque nós recebemos mais 170 novos alunos, e você pode dar um glória a Deus por isso. Aleluia. E agora, por último, eu não vou conseguir contar a história, passa a próxima foto para mim. Irmãos, você vai lembrar, nós falamos sobre a história dessa menina, não sei se foi ano passado ou retrasado, agora não me lembro muito bem, que é a Andy. Você lembra, eu mostrei a foto, ano passado, aí eu mostrei a foto dela, você viu e falou assim: queria levar para casa. Lembra, os pais abandonaram, foram trabalhar num país vizinho, ela estava lá abandonada, sozinha. Essa aqui é uma tia distante, que vive lá na região, no vilarejo, e depois que nós começamos a acolher essa menina na nossa escola, então a família distante se interessou em cuidar dessa menina. Eu não falei de manhã, foi tão rápido, mas essa menina teve um problema sério de saúde, precisou de uma cirurgia que custou quase $3 mil. O governo, é claro, não deu, não tinha como dar essa cirurgia, a família também não tinha muito o que fazer, e para eles era esperar essa menina morrer, e não era uma situação muito grave no sentido de que há recursos da saúde para isso. Então nós entramos com esses recursos, essa menina fez a cirurgia, está super bem, está na escola, está uma bênção. Mas aí essa família, diante de tudo isso, ficou pensando assim: o que esse povo tem de diferente? Por que eles gastaram esse dinheiro todo? Essa menina podia morrer, para eles não faria tanta diferença assim. E ela ficou preocupada e falou assim: eu quero ir lá. Não só preocupada, mas intrigada, e falou: quero ir lá na célula, ver tudo que está acontecendo. Irmãos, toda essa família entregou suas vidas a Jesus. Essa família vem de origem budista, pode aplaudir a Jesus. Essa família vem de origem budista, e Deus está fazendo uma obra linda. E aí, irmãos, aquilo que está ali atrás era a casa deles, né? Um cômodo
não muito grande, um cômodo pequeno, com o chão batido, como você vê ali, de muita simplicidade, de muita necessidade mesmo. Não há banheiro, não havia nada nessa casa. E aí Deus veio colocando os nossos corações de fazer algo por essa família. E graças a Deus, foi agora no ano passado, no meio do ano, acho que ali perto de junho, julho, por ali, passa a próxima foto, nós conseguimos, destruímos aquela casa, começamos uma nova construção. Pode passar a próxima. Aí está um pouquinho mais da construção. Começamos a construir uma casa para essa família. Põe a última foto para mim aí. E aí está o antes e depois. Uma família que antes estava no budismo, uma menina que estava abandonada, uma história muito triste. Hoje toda a família servindo a Jesus, feliz, levando o testemunho de Cristo no vilarejo. Agora eles têm uma casa decente para morar. Irmãos, é algo tremendo aquilo que Deus está fazendo. E através de testemunhos como esse, tem tantos outros, Deus tem movido coisas extraordinárias lá, tanto na Índia quanto no Camboja. Vamos lá, toca mais uma foto para frente. Eu acho que eu consigo falar que até tem acho que mais 2 fotos só. Eu quero te mostrar um pouquinho. Pode passar mais uma, por favor? Joia. Eu quero te falar bem rapidinho do que está acontecendo lá no norte da Tailândia. Eu falei para vocês Índia, Camboja e Tailândia. Então não vou falar de tudo, estou só pensando algumas coisas importantes. Nós estamos bem ali naquela região de tríplice fronteira. Aqui está a Tailândia, lá o país de Myanmar, lá o país de Laos. 3 horas de carro está ao sul da China. Lembre de orar pelos nossos irmãos. Se a gente aqui no Brasil está quase, tem gente aí desesperado por causa do coronavírus, lá na China, imagina quem está a 3 horas de carro da China, aonde o trânsito de chineses vai e vem, está muito livre. Então, irmãos, orem pelos nossos missionários, orem pelos nossos irmãos lá, eles precisam da sua oração. Mas nós estamos ali bem naquela tríplice fronteira, assim como tem sido na Índia e no Camboja. Nosso desafio é construir uma escola e a partir dela evangelizar a comunidade. Passa a próxima foto. Essa é a foto da nossa escola lá no norte da Tailândia, bem naquela região ali onde você viu. Lá já tem naquele canto muitas casas, muitas famílias que moram ali. A escola, a parte do prédio já está pronta. Nós estamos fazendo os móveis que vai compor toda a escola, carteiras, cadeiras e tudo mais. Agora, se Deus quiser, em maio, a gente já começa a atender muitas crianças com aula de inglês. E em agosto, quando começa o ano letivo, vamos atender muitas crianças com a educação, o processo normal. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está feliz de ver tudo isso? Aplaude a Jesus. Prepara o vídeo para nós. Nós vamos passar um vídeo agora. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Você vai ver um pouquinho mais do trabalho e daquilo que tem acontecido lá. A verdade do Evangelho tem sido proclamado na Ásia. Nós respondemos ao chamado do ID e representamos a luz de Cristo às nações. Já são 13 anos de Missão Adore. O nosso trabalho impacta Índia, Camboja, Tailândia, Laos e Myanmar. E você, como corpo de Cristo, faz parte disso. Para nós que estamos aqui no Brasil, não temos a dimensão do que é viver em uma nação que adora mais de 300 milhões de deuses, com vários desafios culturais e sociais. Ainda temos muitos desafios aqui no campo. Na área da educação, por exemplo, temos a Índia com o maior número de letrados do mundo. Muitas crianças vivem nas ruas. E muitas das vezes são forçadas a se prostituírem e se tornam extremamente vulneráveis ao tráfico humano. Grande parte da tragédia que vive esses povos diz respeito à sua idolatria. Só a Índia, por exemplo, cultua milhões de deuses. Há cultos a ratos, vacas, animais, em um lugar muito famoso chamado Rio Ganges. A Ásia precisa ouvir a verdade do Evangelho.
Em muitos lugares, nós não encontramos nenhuma igreja sequer em um raio de 150 quilômetros. Trata-se de um mundo sem esperança, onde milhares de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E por isso estamos aqui para compartilhar as boas novas. Nossa estratégia consiste em atuar em 3 frentes principais: a educação, o trabalho social e a implantação de igrejas. Há 13 anos nas nações, temos testemunhado a força que a educação tem de transformar comunidades, gerando destino para as nossas crianças e, o mais importante, evangelizando famílias inteiras para Jesus. मैं ये प्रमाण करके कहती हूँ कि शिक्षा ने मुझे और मेरे परिवार को बदल दिया। Dentre os trabalhos sociais da missão, a nossa Casa Lar acolhe 65 crianças. São crianças tiradas das ruas, de situações de risco e até mesmo da prostituição. Meu nome é Swati, tenho 24 anos. Sou portadora do vírus HIV. Creio que não tenho muito tempo de vida. Meu esposo morreu com o vírus da AIDS. Hoje estou muito feliz, pois meu filho Yash encontrou o Finally Home, que verdadeiramente tem sido seu lar e será uma ponte para o seu futuro em Cristo. Estou tranquila, pois sei que Yash terá um futuro abençoado nessa casa. Todos os nossos trabalhos têm um só objetivo: a implantação de igrejas. Dessa forma, já são mais de 3.200 convertidos em nossas igrejas. Ex-hindus, muçulmanos, budistas, que hoje adoram o único Deus, Jesus Cristo. បាទអរគុណមែនទែនសម្រាប់ពួកយើងទាំងពីរនាក់ដែលបន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នេះរួចហើយនៅមានឱកាសក្នុងការបម្រើពន្ធកិច្ចថ្វាយព្រះអង្គ Ainda milhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Seja você a resposta. Deus seja louvado. Queridos, para vocês que já conheciam, tá aí, é um dos nossos comprometimentos em todo ano vir e trazer um feedback daquilo que tem acontecido, os avanços na Índia, no Camboja, também lá no norte da Tailândia. Para você que ainda não conhecia, você pode conhecer um pouco daquilo que Deus está fazendo. E agora, irmãos, a gente chegou num momento muito importante para tudo isso que tem acontecido. Como a gente tem feito todos os anos aqui, e eu sempre digo, nessa hora eu fico pensando, se eu estivesse aí no seu lugar, talvez uma das perguntas que eu estaria me fazendo é: como que essa obra tem acontecido? Um lugar tão distante, com tantos desafios, com tantas dificuldades, como que um trabalho tão lindo, tão grande como esse tem acontecido? Eu sempre friso isso. É dele, por ele e para ele que são todas as coisas. E como eu já disse, o maior interessado é Deus. Ele é o maior interessado nas nações da terra. Ele é o maior interessado em almas, em vidas, em salvação, em conversão. Mas sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa: isso tudo só tem sido possível também
por causa de muitos irmãos, inclusive dessa igreja, que todos os anos têm aceitado esse desafio, vindo junto conosco, ser uma resposta. Aqueles que já estão e têm renovado o seu compromisso conosco, tem sido uma resposta para trazermos mais crianças para a escola, para mantermos mais crianças na escola. Então talvez a segunda pergunta que você esteja se fazendo nessa noite é: como eu posso fazer parte desse trabalho? Queridos, em primeiro lugar, nós já falamos, mas eu falo de novo, através da oração. Nós precisamos muito da sua oração em favor da Índia, do Camboja, da Tailândia. Além, é claro, eu nem preciso falar do Brasil, que eu creio que você já deve estar orando toda semana, pelo menos. Amém, irmãos? Mas nós precisamos muito da sua oração. Agora deixa eu te falar uma coisa: sim, nós precisamos da oração, mas nós também precisamos dos recursos financeiros. Sem eles, nós não construímos escola, não construímos igrejas, não conseguimos manter as crianças lá, não construímos orfanato, não mantemos as crianças lá. Então precisamos muito da sua ajuda para continuarmos tudo aquilo que já tem e avançarmos muito mais em nome de Jesus. Então preste atenção em mim. Enquanto os obreiros vão se posicionar, eles não vão distribuir ainda, eles vão se posicionar. Eu vou te explicar como que funciona isso. Aqui na minha mão eu tenho uma ficha. Essa ficha está escrito mantenedor para 1 ano. Então nessa noite eu quero te dar o privilégio, a oportunidade, quero te desafiar, quero te convocar a ser um parceiro conosco, sendo resposta de Deus para a Índia, para o Camboja, para a Tailândia. E de que forma? Bem, daqui um pouquinho você vai poder levantar a sua mão, daqui um pouco, pegar essa ficha, você vai preencher com letra legível, por favor. Não leva a ficha para casa, não vai adiantar levar para casa. Então você que pegar a ficha, o que você vai fazer? Você vai levar no nosso balcão que está lá atrás, você vai entregar a ficha, e quando você entregar essa ficha, nós queremos te abençoar com a revista da Missão Adore. Nela você vai ter fotos, relatos, números e dados de tudo aquilo que tem acontecido nos países onde nós estamos, e aí você pode até mesmo mostrar para alguma outra pessoa, ou até mesmo abrir numa página como por exemplo aquela que eu mostrei aqui da Índia, ver aquelas crianças, igrejas, orar em favor de que Deus realmente abençoe e que a obra do Senhor cresça lá. Agora, deixa eu te falar de forma prática como que isso acontece. Essa oferta é para 1 ano, e o meu desafio nessa noite é para que você venha conosco e nos ajude adotando, alguns preferem falar apadrinhando, uma criança na escola. Bem, quanto custa por mês uma criança na escola na Índia ou no Camboja? Queridos, com apenas R$75 por mês, você dá a uma criança uniforme, transporte, material escolar, o lanche, ensino de qualidade e todas as manhãs o privilégio de ouvir falar sobre Jesus, para que essa criança e toda a sua família sejam alcançadas por Cristo. Pastor, então eu tenho que contribuir com R$75? Não, irmãos, deixa eu te explicar. Se você puder, o meu desafio é: adote uma criança na Ásia conosco. Pastor, eu posso adotar 3, 5, 10 crianças. Irmãos, eu prometo que eu não fico triste com você. Amém? Deixa Deus te usar. Mas de repente você vai falar assim para mim: pastor, R$75 é pesado para mim mensalmente. Queridos, eu entendo. E é por isso que eu queria te fazer pensar em algo. Pense comigo, se você fizer aquilo que está em suas mãos, não é aquilo que não está em suas mãos, é os 5 pães e 2 peixes, aquilo que está em suas mãos. O outro irmão ali do lado faz aquilo que está nas mãos dele, a gente consegue manter mais uma criança na escola, conseguimos trazer mais outra criança para a escola, vamos levar o evangelho às famílias, vamos plantar novas igrejas. Esse é o meu convite para todos nós nessa noite. Por último, 2 coisinhas. Pastor, eu já sou um parceiro, eu preenchi minha ficha o ano passado, mas eu estou amando essa obra e quero continuar junto com a Missão Adore a alcançar a Ásia. Eu preciso preencher a ficha novamente esse ano, sim ou não? Sim, se você é parceiro e quer continuar a sua parceria, é necessário que você preencha a ficha novamente, porque não há renovo automático. Nós respeitamos a sua decisão e precisamos entender de você, através de uma nova ficha, que você quer continuar o seu compromisso por mais 1 ano, porque os irmãos que preencheram o ano passado, seu compromisso está terminando esse mês. Então, por favor, se você é um parceiro, não pensa assim: eu já sou um parceiro, está tudo certo. Não, se você quer continuar, pega de novo a ficha, preencha, entrega lá atrás, pega a sua revista. Amém, irmãos? Por último, nessa parte eu queria te dizer o seguinte: pastor, na prática, como que funciona? Irmãos, eu desacelero de propósito nessa hora, porque eu não quero mexer com a sua emoção.
Eu preciso da sua razão. A emoção é bacana, ela é bom, eu sei, ela é importante, mexeu com você, o sentimento de fazer algo para Cristo, de ser uma resposta, isso tudo é muito bom. Mas eu preciso, irmãos, nós precisamos de seriedade nisso aqui. É um compromisso para um ano, onde crianças vão ser alcançadas. Então, pense bem, com isso você pode falar, pastor, você está jogando contra você. Não, irmãos, eu espero que esteja jogando muito a favor, que você pense bem, que isso não te desanime em fazer um compromisso, muito pelo contrário, faça com que você faça um compromisso com seriedade, dentro daquilo que você pode, para que por um ano você esteja abençoando integralmente ou parcialmente uma criança. Então, na prática, como funciona? Aqui na ficha, você tem 3 opções para fazer a sua oferta. Uma delas é o boleto meio. Você tem que pôr o seu e-mail lá bem bonitinho. Só faz nessa opção se você tem e usa o e-mail, porque só ter o e-mail, irmãos, não adianta. Você precisa usar, senão você não vai ver o boleto que chega lá todo mês para você fazer sua oferta. Pastor, não tenho, não uso o e-mail. Ok, tem outras 2 opções ainda. Tem o carnê, você põe seu endereço bem bonitinho, vem pelo correio na sua residência, um carnezinho com o valor e a data que você escolheu para fazer a sua oferta por um ano. Mas deixa eu te falar da terceira opção, porque é uma das que mais tem nos ajudado. Eu sei que muitos irmãos não é proposital, é a troca de e-mail, não esquece de avisar, não vê mais o e-mail, perde um carnê, e às vezes algumas coisas acontecem. Então, o cartão de crédito tem nos ajudado muito, e eu acredito, quando eu converso com as pessoas que também têm ajudado muitos irmãos, porque já vem na sua fatura, e você pode fazer de 2 maneiras, preenchendo a ficha, vai lá atrás, passa o seu cartão direto na máquina, 12 parcelas, vem lá na sua fatura mensalmente o valor que você escolheu. Ou você pode pôr os dados do cartão aqui na ficha, e aí isso vai ser passado lá no nosso escritório, numa função chamada recorrente. Aqueles que têm cartão e conhecem sabem como é que é. Ela não toma o seu limite de 1 ano do cartão. Ela toma apenas de cada parcela do mês, como acontece com muitas contas hoje em dia, operadoras de telefone, por aí vai. Se tiver dúvidas, podemos te explicar lá atrás depois. Amém, irmãos? Então os obreiros já estão posicionados. Quem que vai ajudar aqui no meio? Tem alguém que vai ajudar aqui na frente, joia? Eu quero te desafiar, te convocar. Se você deseja nessa noite continuar a sua parceria, ou fazer uma parceria nessa noite conosco, levanta bem alto a sua mão, deixa Deus te usar, seja uma resposta conosco. Os obreiros, fique com a mão levantada bem alta, eles vão estar passando, vão estar te entregando a ficha, deixa Deus te usar, se permita ser uma resposta conosco, como eu falei, na razão, com o valor que você pode, aquilo que Deus tem te permitido, para abençoar mais uma criança lá na Índia, lá no Camboja, para evangelizarmos mais famílias, para plantarmos novas igrejas. Irmãos, tem sido muito precioso essa parceria. Como tem alguns irmãos aqui na frente, acho que esqueceram, olha como é que é lindo ver o pessoal da adoração se comprometendo com realmente muita coisa da igreja. E algum obreiro puder ajudar, tem alguns irmãos aqui na frente, isso, fica a sua mão, pode levantar, levanta bem alto aí você que deseja. Os obreiros estão passando aí nos corredores, eles vão estar te entregando a ficha. Irmãos, tem sido muito, muito, muito precioso, muito importante. Todo o avanço que você viu e o que você verá no próximo ano é fruto da sua oração, é fruto da sua generosidade. Aquilo que talvez pareça tão pouco para nós aqui, irmãos, faz uma diferença enorme na vida de mais uma criança na Ásia. Mais alguém gostaria? Levante a sua mão bem alto. Se alguém que nós não vimos deseja pegar a ficha ainda. Não, creio que todos foram atendidos. Obrigado aos obreiros, glória a Deus, Deus abençoe. Irmãos, então você que pegou a ficha, não esquece, passa lá no final, deixa lá, pega a sua revista. Se você ainda está pensando em até o final do culto Deus falar com você, as fichas também vão estar disponíveis lá. Bem, antes de eu compartilhar um texto e finalizar com vocês nessa noite, eu quero te falar, passe lá atrás também para ver alguns dos nossos materiais. Eu queria indicar 2 em específico, e eu já vi que não tem muito, e eu nem sei se agora que eu estou indicando, se já não foi vendido mais algum. Mas queridos, pastor Luciano Subirá é um grande homem de Deus, um amigo, um parceiro de ministério. Ele tem sido conselheiro sobre a nossa missão. Deus tem usado muito ele nessa nação, principalmente nos seus livros. Esse é um dos últimos livros dele, o Maturidade, o Acesso à Herança Plena. Esse livro é extraordinário, fala a respeito de que Deus tem uma herança para nós, que há uma plenitude dessa herança, mas que há uma forma de acessar essa herança em plenitude, e isto é maturidade. Irmãos, é como filho aqui no ambiente humano e terreno.
ele pode vir a receber uma herança dos pais, mas se ele for de menor, então é considerado como imaturo ainda, ele não pode, é dele a herança, mas ele não pode usufruir dela. E de uma maneira espiritual é sobre isso que esse livro fala. Deus tem uma herança para nós, a plenitude de herança, mas tem uma porta de acesso que chama maturidade, e eu e você precisamos crescer nisso. Então depois adquira lá o material, pode adquirir no cartão também, o recurso do material vai para abençoar a obra missionária. Há um outro livro que eu também queria indicar, um livro apaixonante, já foi vendido mais de 50 mil exemplares, De Todo o Coração, vivendo a plenitude do amor ao Senhor. Além dos nossos chaveiros, você vai encontrar tudo isso lá atrás. Amém, queridos? Eu quero ler 2 pequenos textos com vocês e quero finalizar essa parte nessa noite, mas eu não posso deixar de compartilhar a palavra. Abre para mim ali João capítulo 6 e versículo 54, por favor. Deixa eu ler esse texto com vocês. Aliás, volta ali, vou ler já desde o 53. Põe o 53 para mim, isso. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Passo 54. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, de manhã eu comecei falando uma frase que tem batido muito forte ao meu coração, e essa frase é o seguinte: o nosso problema não é a fé. A vida cristã, ela precisa da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, ou seja, tenham fé, e é galardoador daqueles que o amam. Então é impossível o cristianismo sem fé. É impossível. É por isso que as pessoas que ainda não conhecem a Cristo acham que tudo isso de cristianismo é uma doidice, é uma loucura, porque ainda não entenderam Cristo em plenitude, ainda não têm a fé semeada nos seus corações. Mas veja bem, na minha visão, o nosso problema não é a fé. O nosso problema é o comprometimento com a fé. Quer ver por quê? Quantos aqui creem que Deus existe? Quantos aqui creem que Deus é a única salvação para Rio do Sul? Quantos creem que o Evangelho precisa ser pregado e que sua família precisa ser alcançada por Cristo? Agora abaixa a sua mão, não precisa levantar a mão. Para quantas pessoas da sua família você falou de Jesus essa semana? Seja sincero com você mesmo. Por quantas pessoas você orou por salvação essa semana, na sua família, no seu trabalho? Seja sincero com você mesmo. Irmãos, há estatísticas assustadoras de como que os cristãos não levam essa mensagem adiante. Eles simplesmente vivem a vida cristã, mas parece que ainda não entenderam o comprometimento de levá-la adiante. Então, o nosso maior desafio, o nosso maior problema não é fé. A gente acredita na palavra de Deus. A gente acredita em Jesus. A gente acredita e participa da vida da igreja, mas na minha visão, o nosso maior problema é que na maior parte das vezes nós temos fé, mas não temos o comprometimento com a fé, ou seja, aquilo que nos faz ir de encontro e agir a despeito daquilo que dizemos crer, ou que talvez até de fato cremos, mas parece que não conseguimos agir. Então nosso problema, me parece, não ser a fé, mas o comprometimento com a fé. Bem, nós cantamos de manhã uma canção que Deus falou muito ao meu coração. Ela dizia a respeito de que somos estrangeiros e que o céu é o nosso lar. Irmãos, isso é um outro ponto que nos faz refletir a respeito da fé, porque quando eu falo isso para você, com certeza você aí no seu coração diz: é verdade, nós não somos desse mundo, nós estamos aqui, mas não somos daqui, nosso lar é o céu, estamos esperando, clamando que Ele venha, até que Ele venha nos tocar, até que Ele venha nos beijar, até que possamos viver com Cristo eternamente, até que haja um avivamento, até que haja vida eterna em Cristo. Mas queridos, quando a gente vai para segunda-feira, aí vem o trabalho, vem algumas situações e parece, a gente tem fé, acredita que Ele vai voltar, que Ele vai buscar, que o nosso verdadeiro galardão está no céu, que o nosso verdadeiro tesouro precisa ser construído lá. Mas parece que quando vem a segunda-feira, o comprometimento com a fé é diferente.
Por quê? Porque tem circunstâncias que são colocadas diante de nós que parece que a gente esquece tudo que viu no domingo, tudo que ouviu no domingo, e a gente começa a viver de acordo como se a gente fosse estar nesse mundo para sempre. Esse mundo é o nosso lugar de habitação, é onde nós vamos estar. Então o nosso coração se inclina novamente para conquistarmos, simplesmente alcançarmos as coisas desse mundo, e nos esquecemos de alcançar as coisas, ou de almejar alcançar as coisas que são eternas. Aí para mim está, irmãos, o grande dilema de fé e comprometimento da fé, sabe? A vida é a soma de todas as suas escolhas. Tudo aquilo que você está vivendo hoje é resultado da soma de tudo que você escolheu fazer até aqui. E mais do que isso, as decisões que nós tomamos hoje determinam as histórias que contaremos sobre a nossa vida amanhã. Então, se você tem promessa de Deus, eu sei que tem. Se você tem fé e acredita, Deus falou comigo, essas promessas são para mim, glória a Deus, eu também creio. Essa cidade vai ser alcançada para Jesus, glória a Deus, eu também creio. Mas mais do que fé, é necessário um comprometimento com a fé. Por um exemplo, você está lá na célula, você está participando de uma célula, o pastor não me pediu para falar sobre nada disso. Você que está na célula, está preocupado em trazer uma nova pessoa ali, em trazer alguém para Cristo? Fé é uma coisa, vamos alcançar Rio do Sul para Jesus. Célula, igreja. Mas e o comprometimento com a fé, que faz você lembrar que, cara, isso só vai acontecer se você e eu agirmos. Deus chamou eu e você para fazermos alguma coisa aqui. Esse é o comprometimento com a fé, é agirmos de acordo com aquilo que Deus falou. Quando Jesus veio na tempestade andando sobre o mar e falou para os discípulos que era Ele, eu creio que todos os discípulos ali poderiam crer. Eu acredito que é possível ir ter com Jesus e andar sobre o mar. Mas quando ele falou, pode vir, só Pedro saiu do barco. Comprometimento com a fé. É isso que diferencia um cristão de outro cristão. Não é simplesmente ter fé, porque aquilo que você acredita, o irmão do seu lado também acredita de alguma maneira e sabe que é a verdade. Mas e se comprometer a ponto de se lançar sobre essas águas em fé? É uma outra questão, irmãos. Então, as decisões que nós tomamos hoje determinam as histórias que eu e você vamos contar sobre a nossa vida e sobre aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós amanhã. E sabe, são as pequenas escolhas que ninguém vê que resultam no grande impacto que todo mundo deseja ver. Quando recebemos uma palavra, uma promessa de Deus, Deus é um Deus grandão, irmãos. Nosso Deus é um Deus grandão. E as promessas de Deus são grandes, e são lindas, e são poderosas para mim, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua cidade. É algo tremendo e Ele é fiel para cumprir. Só que quando a gente olha uma promessa, a gente já quer se ver lá. Uau, Deus chegou e falou, olha, vai ser um pastor, vai ser um missionário, vai ser um grande empresário. Aí você já se vê lá no topo e você só fica se vendo lá, pensando, eu quero agir no grande impacto. Mas são as pequenas decisões que vão te levar, as pequenas decisões que ninguém quase vê, e muitas vezes ninguém vê, é que vão te levar a esse lugar de grande impacto que todo mundo deseja ver. Quer ver algumas das pequenas decisões? Vida de oração, vida de temor e leitura da palavra, vida de jejum, vida da comunhão da igreja, e fora tantas outras ações. Se Deus te prometeu ser um empresário que vai abençoar o reino, irmão, não precisa ficar parado, não vai cair do céu. Você vai ser um missionário. Uau, que legal, você é um missionário. O que eu preciso fazer? Vai aprender o idioma que você precisa usar naquela nação, naquele lugar. Vai estudar a Bíblia. Vai procurar andar com seus pastores e líderes. Vai ser discipulado. Vai dar fruto aqui na localidade. Pequenas ações, irmãos. Quando você está lá pregando de Jesus para alguém no meio da rua, em algum canto, não está na frente da igreja, não está aqui no púlpito, não tem ninguém vendo. Mas são essas pequenas coisas que você está fazendo que vão te levar ao grande impacto que Deus prometeu e que todo mundo deseja ver. E eu creio, irmãos, que se eu e você abrirmos o nosso coração e buscarmos a vontade do Senhor, eu creio, Deus nos conduz com toda a gentileza. Ele entende a minha e a sua limitação e Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Deus é um Deus muito gentil, irmãos. Ele vai ir passo a passo comigo, com você. Mas a gente precisa escolher sair do lugar. Mesmo que seja um passo ainda pequeno, ainda tremendo as pernas com medo, é necessário que nós demos passos de encontro à palavra de fé, aquilo que o Senhor prometeu, crendo que Ele está conosco passo a passo. Sabe, eu quero
quase que encerrar aqui, eu só quero falar mais uma coisa e falar um pouquinho do texto que nós lemos. Eu acredito, irmãos, de todo o meu coração, o foco de Deus não está na nossa felicidade. Nós somos uma geração hoje muito imediatista e que quer viver prazeres. Então, como cristãos, nós quase nos adaptamos a isso pensando que Deus precisa nos fazer feliz o tempo todo. Que o propósito de Deus, que Deus existe, que Deus está lá para promover a minha e a tua felicidade. Que Deus está lá para nos fazer feliz. Deus é quase, na visão de alguns, quase Deus se torna um contador de piada que está fazendo a gente dar risada o tempo todo. Irmãos, o meu entendimento não é esse. O foco de Deus não está na sua felicidade, pelo menos não da sua maneira, não da minha maneira. Para mim, o foco de Deus está em que eu e você busquemos a Jesus. Sabe por quê? Porque buscar a Jesus nos dará, irmãos, coisa que nada mais pode nos dar. Porque aquilo que nos satisfaz de verdade só está em Jesus. Tem tantas coisas na vida que nos dá alegria, nos dá prazer, nos satisfaz de alguma maneira. Comer é uma delas. É ou não é, irmãos? Eu sei que você gosta também. Fazer jejum é uma delas. Não, estou brincando. Fazer jejum né, irmão? Então vamos lá. Comer é uma delas, passear é uma delas, estar com a família, tantas coisas. Mas, irmãos, não tem nada que vai te trazer maior felicidade e satisfação plena, e Deus sabe disso, do que estar, andar, caminhar, conhecer, ter Jesus na sua vida, em plenitude. Esse texto que nós lemos fala sobre isso. João 6,54, quase parece um texto de ceia, de primeiro domingo do mês. Pastor, errou o domingo, hoje não é o primeiro domingo do mês, não é o culto de ceia, porque estamos falando de comer a carne de Jesus, de beber o seu sangue. Irmãos, por favor, nós não somos místicos quanto a isso, não estamos dizendo que o pão e o suco de uva, quando você vai tomar a ceia, então vão se transformar na carne de Jesus, no sangue de Jesus. Não é isso o que... Pelo menos não é isso que eu entendo da Bíblia, e eu sei que não é isso como cristãos nós vemos. É um simbolismo a respeito daquilo que lembramos do que Cristo fez por nós. Agora, eu tenho dificuldades de entender, irmãos, porque é que nós, e eu também, por tantas vezes, parece que na ceia isso é tão latente, a gente lembra, mas o resto do mês a gente quase esquece o que de fato somos convidados a comer da sua carne e beber do seu sangue em todo o tempo. Irmãos, isso não fala apenas do simbolismo. Não fala que então agora todo dia vai ter que ter a ceia, o pão e o suco de uva. Irmãos, por favor, eu não tenho problema nenhum com a ceia. Ela é bíblica, é necessário, é importante, é lindo isso que acontece. É extraordinário. Mas eu e você precisamos lembrar que nós, como bons cristãos, precisamos comer a carne de Cristo e beber o seu sangue, espiritualmente falando, todos os dias. O que foi de fato a carne e o sangue de Jesus? Transpassado, ferido e vertido por nós. Você lembra? Jesus, o Filho de Deus, 100% Deus, pleno Deus. Mas eles decidiram, alguém precisava vir resgatar a humanidade. E esse não é um plano pós-pecado, Deus já sabia de tudo desde o início. Eu não vou entrar por esse veio. Mas Jesus veio à terra, e quando ele veio à terra, ele se tornou 100% homem. Então ele é pleno Deus e é pleno homem. Ele não estava aqui na terra sendo tentado, e como Deus, então ele tinha uma força sobrenatural para resistir. Não, ele veio como homem, nasceu de uma mulher, cresceu, foi se tornando jovem, adolescente, jovem, até a fase adulta. Ele foi tentado nas mesmas tentações que somos tentados, mas ele não cedeu em nenhuma delas. Ele morreu morte de cruz, uma morte injusta para ele, porque ele não tinha pecados, mas ele morreu em nosso lugar. E nós vemos nos evangelhos, Jesus dizendo: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E eu quero finalizar nesse último texto. Abra para mim em 2 Coríntios 5,18. Esse texto vai nos mostrar, Paulo escreve aos Coríntios e diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Este foi o propósito de Jesus na terra. Deixa aberto nesse texto, não fecha ele não, deixa aberto nele. Esse foi o propósito de Jesus na terra. Ele veio por um único propósito: viver, morrer por nós, nos reconciliar, nos reconectar através da morte do justo, reconectar eu e você, cada homem e cada mulher, com Deus e com os céus. E Ele nos chama para participarmos
da sua carne e do seu sangue todos os dias. E só é possível isso, irmãos, se nós entendermos que nós somos estrangeiros nesse mundo. Entendemos que o nosso verdadeiro lar não é aqui, ele é eterno com o Senhor. Então nós vamos viver coisas lindas neste lugar, podemos conquistar, podemos ganhar, podemos adquirir, podemos fazer muitas coisas, mas o nosso foco não pode estar nessas coisas. O nosso foco tem que estar naquilo que é eterno, naquilo que constrói tesouros eternos nos céus, aquilo que vai galardoar homem e mulher nos céus. Mas não só por isso, porque de fato entendemos que Ele veio, morreu por nós, nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação. O final do versículo lá, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, se Jesus, o Filho de Deus, veio para viver por um único propósito, por que será que eu e você vamos achar que podemos viver por muito mais do que isso, se isso é o que verdadeiramente importa? Viver por um único propósito. Aquilo que Cristo começou a fazer e nos chama a continuar a fazer até que Ele venha. Uma vida de intimidade, fé sendo gerada, mas o comprometimento da fé, uma atitude que demonstra que de fato cremos naquilo que estamos dizendo que cremos, quando levamos o Evangelho a outras pessoas, não só com palavras, mas com as nossas atitudes, com o nosso amor, com o nosso repartir, coisa que as pessoas olham e falam: uau, o que tem de diferente? É como disse aquela tia da Índia, o que tem de diferente nesse povo para se importar tanto com essa menina? Eu preciso ir lá entender e conhecer isso, porque eu não consigo compreender. É isso que vai acontecer com as pessoas ao teu redor, quando você, cheio do Espírito Santo, viver a sua vida com um só foco e objetivo. Tudo aquilo que o Senhor me dá aqui, tudo aquilo que conquistamos aqui, eu preciso fazer com que isso reverta em Cristo sendo glorificado, em vidas sendo alcançadas, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diz amém. Se coloca de pé. Eu só quero orar com vocês e passar novamente a palavra ao pastor.